Abra sua Bíblia comigo, eu quero 1 Samuel. Primeiro Samuel capítulo 24. Nós vamos ler alguns versículos, então anima aí, tá bom? 1 Samuel capítulo 24. Vamos entender essa história a partir do verso 1. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então, os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas tuas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor. Isso é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-se referência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nenhum mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para tirar-des. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém, a minha mão não será contra ti. Dos perversos precede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém, a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isso a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em alta voz. Disse Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, deixa ir por um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de teu pai. Então jurou Davi a Saul, e esse se foi para a sua casa. Porém, Davi e seus homens subiram a um lugar seguro. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui para te louvar e engrandecer o teu nome, mas para ouvir a tua voz. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia.
Saul estava envolvido com os problemas com os filisteus. E quando ele sai do lugar onde ele estava nessa situação de guerra, alguns dos seus próprios soldados dizem para Saul: nós descobrimos que Davi está vindo contra você. Nós descobrimos que Davi tem armado coisas contra você. Eles inflamam o coração de Saul contra Davi. E aí eles dizem: e nós sabemos aonde ele está. Ele está no deserto de En-Gedi. O deserto de En-Gedi é um deserto com muitas pedras, muitas rochas. Põe para mim, Felipe, por favor. De difícil acesso. Por isso que ele diz, lugar de cabras montanhesas. São corças, são aqueles animais que a Bíblia diz que têm patas bem finas e estreitas, que caminham pelas brenhas das pedras. Essas ranhuras nas pedras são as brenhas que a Bíblia fala. Então observe que o deserto é muito irregular. Essa foto é no verão. Porque no inverno, quando começa a derreter as geleiras que ficam por detrás dos altos das montanhas, a água inunda isso aqui. Isso fica todo... Observe o caminho de um rio aqui. Está dando para ver? Isso fica todo cheio de água. É o cumprimento da palavra de Isaías, quando Deus diz: eu sou o Senhor que crio rios. Você sabe o texto? Eu sou o Senhor que crio rios no deserto. É exatamente isso, um lugar árido, completamente deserto, que numa velocidade as águas descem e inundam tudo. Foi quando que nós fomos? 2018? 2018. Nós descemos ao sul de Israel, passeamos na divisa de Israel com o Egito, uma cidade chamada Elat, que é um paraíso. Quando nós estamos voltando para começar a subir de novo o mapa, a gente tem que passar pelo deserto. As chuvas vieram. E o que aconteceu? Inundou numa velocidade que o nosso ônibus ficou parado na estrada. Ele não tinha como avançar. Nós ficamos parados e a água passava assim na frente do ônibus, como um grande rio. E nós não podemos fazer nada. A gente tem que ficar quieto, esperar. E quando começou a diminuir a chuva e as águas, a estrada foi novamente aberta e a gente parou de prosseguir. Então, isso funciona de uma velocidade que a gente não imagina. Quem for comigo para Israel esse ano, eu vou levar vocês lá. E aí, o que isso significa para nós? O que significa para nós? Para nós é impossível ter rios no deserto. Deus faz isso em questão de segundos. Deus opera dessa forma, numa velocidade que o olho humano possa ver. Então, Davi resolve vir para o deserto de En-Gedi. E ele aqui fica escondido. Por quê, pastora? Porque Saul estava perseguindo ele. Saul já tinha declarado aos quatro cantos que Davi era seu inimigo. Por muitos motivos. Saul era um homem extremamente inseguro, medroso. E a presença de Davi, a juventude de Davi, a promessa que Davi carregava, tudo isso era motivo para incomodar profundamente Saul. Então, Saul declarou e deixou claro para todas as pessoas que ele tinha problemas com Davi e que ele ia persegui-lo. Então, Davi passou alguns poucos bocados na mão de Saul e tinha que se esconder para fugir da morte. E ele então escolhe esse cenário, o deserto de En-Gedi, para se esconder. Não é difícil de entender por quê. Observa quantos lugares dá para se esconder aqui. Isso à noite não tem luz nenhuma. Então é praticamente impossível você achar alguém ou alguma coisa nesse ambiente quando a luz do dia vai embora. Continua lendo o texto comigo. Tomou então Saul, leia aí versículo 2. Você não vai dormir não, não vou pegar você. Você vai ler junto comigo, porque aqui a gente lê Bíblia, amém ou não amém? Versículo 2, lê aí. Tomou então Saul, irmão, não foram 3,
Não foi o Pedro, o Tiago e o João. Não foram os 300 de Gideão. Quantos homens Saul levou? 3.000 homens. 3.000 homens saíram do lugar onde eles estavam, atravessando a guerra com o filisteu, e foram em direção a En-Gedi, porque alguém disse para eles que Davi estava escondido lá. 3.000 soldados. Continua lendo. Escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos homens, nas faldas das penhas das cabras montanhesas. 3.000 soldados. Olha aqui, não era qualquer um. Porque o não anda com uma comitiva pelo número de homens. O rei escolhe os melhores para andar com ele. 3.000 dos melhores soldados que Israel podia ver. Esses homens acompanham Saul. E eles vêm para essa região das brenhas, onde tinham as cabrinhas aqui andando. Olha o que diz a Bíblia, continua lendo. Chegou, número 3, chegou uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma. Então vamos entender uma coisa. A sua mente precisa entender o que diz as Escrituras Sagradas. Quando eu falo de gruta, a gente lembra muito o presépio. O presépio foi feito com uma parte de pedra, uma encosta de pedra, e na frente os personagens, Maria, José, Jesus num negocinho esquisito, pelado, e os bichinhos. É ou não é? Então a gente precisa entender qual que é a principal diferença entre gruta e caverna. Põe para mim, Felipe, por favor. Esse continua sendo o deserto de En-Gedi. Olha esse caminho cheio de pedra. Olha que dificuldade. Se é dificuldade para um homem, tu imagina para 3.000 soldados. Não foi fácil atravessar esse caminho do deserto para encontrar um homem apenas. Eles estavam buscando quem? Davi. Muda para mim. Isso aqui é uma gruta. O que é uma gruta, pastora? É um lugar de perfuração da rocha de forma natural, onde tem várias entradas. Várias entradas, mas uma saída. Ela é fechada aqui, ó. A pedra vem aqui e se fecha. Então você pode entrar por qualquer entrada dessa. Vai vir passear aqui, mas vai ter que voltar pela porta onde você entrou. Por quê? Porque gruta tem entrada, mas não tem saída. Então observa o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, então, versículo 3, chegou aos currais de ovelhas no caminho, onde havia uma. Ele não falou de gruta. Ele fala caverna. Então o que ele está dizendo? Saul não entrou com os seus 3.000 soldados num lugar como esse, que tinha muitas entradas, mas não tinha saída. Porque isso aqui é gruta. Bota outra foto para mim. Ele entrou num lugar como esse, que a Bíblia chama de caverna. Caverna tem uma só entrada e uma só saída. E as cavernas são imensas, muito grandes. Você precisa levantar a sua mente. Saul escolhe um lugar e ele entra com o seu exército. Quantos homens? Você consegue imaginar o tamanho dessa caverna? Põe para mim, Felipe, por favor. Essa é a caverna em En-Gedi. Saul entra por essa entrada com todos os seus soldados. Essa é a entrada. A saída dessa caverna é do outro lado dessa montanha. Tamanho era grande o caminho que tinha por dentro dessa caverna. Continua lendo o texto comigo. Então os homens de Davi lhe disseram, vamos ler o 3. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. Você já sabe o que Saul foi fazer, né? Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais... O que está escrito aí? No mais interior da mesma caverna.
Saul entra por aqui, mas Davi e os seus homens já estavam dentro dessa caverna. Mas Saul não viu, por quê? Porque a caverna é muito grande. Ela tem uma entrada, ela tem uma saída, mas ela é sinuosa, ela é grandiosa demais. Ela atravessa de um lado ao outro da montanha. Então Davi entrou com os seus soldados e estava lá no meio profundo da caverna. Quando Saul entra, volta para mim a foto anterior. Por que eles viram que tinha alguém entrando? Raciocina aí. Por que eles viram que tinha um homem entrando na caverna? Porque só tem uma entrada. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando Saul apareceu na porta, eles viram a sombra de alguém entrando na caverna. E eles começaram a observar. Lê comigo. Então, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia pelo qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto. Olha o que acontece. Quando eles identificam que é Saul, como que eles identificam que é Saul? Saul era o quê? Rei, tinha uma veste diferente. Ele podia estar vestindo as suas armaduras, mas era diferente de toda a maioria. Então, quando Saul entra pela porta da caverna, eles discernem: é o rei, é Saul. E aí, o que eles falam? Viram para Davi e diz para Davi: Deus acabou de entregar o teu inimigo nas tuas mãos. Porque Saul entrou lá para liberar o número 2, quem estava com dor de barriga. E aí, quando você está com dor de barriga, você não quer saber se a caverna tem morcego. Você não quer saber se a caverna tem gente, se não tem gente. Você só quer resolver o seu problema. Então, Saul foi resolver o problema dele. Entrou e encontrou um canto aqui, onde ele foi aliviar o ventre. E aí os soldados de Davi disseram para Davi: ele está vulnerável. Ele está ocupado com outras coisas. Agora é evidência que Deus te entregou o teu inimigo. É evidência que Deus trouxe Saul para morrer na sua mão. Olha o que diz as Escrituras. Então Davi se levanta. Ele vai devagarinho. Saul está preocupado lá em resolver o problema dele. Davi vai devagarinho. Com uma faca, um canivete, corta um pedacinho do manto que estava para trás. Você sabe por que estava para trás, né? Não preciso explicar. Ele cortou o pedacinho do manto e veio com o pedacinho do manto na mão. Continua lendo. Versículo 6. E disse aos seus homens: o Senhor... Não, vamos ler o 5. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Olha o que acontece. Ele vai na empolgação. Ele não vai para matar Saul. Davi era muito consciente. Ele tinha muita direção de Deus. Mas ele vai para deixar uma mensagem. Você estava dando mole. Eu estava na mesma caverna. Não matei você porque eu não quis. E ele corta um pedaço do manto e volta. Quando ele volta, a Bíblia diz, ele sente um aperto no peito. Deixa eu começar a pregar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Homens diferenciados que vivem a palavra de Deus sentem o aperto e o incômodo do Espírito Santo. Por mais que você esteja certo, por mais que você esteja com a razão, por mais que Deus esteja a teu favor e contra o teu inimigo, o Espírito sempre vai nos constranger a ferir, magoar ou tocar em qualquer um que seja. Porque mesmo que Saul tivesse todos os defeitos do mundo e tivesse todo errado em si mesmo, na sua alma e nos seus desejos, ele continuava sendo escolhido de Deus e filho do Deus Altíssimo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: cuidado quando alguém te der uma ideia de jirico, de cortar um pedacinho da orla. Olha o que vai acontecer. O Espírito vai apertar seu coração. Você vai sentir o aperto no seu coração. Continua lendo comigo.
E disse aos seus homens, versículo 6, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isso é, de que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Davi sabia, ele tinha sido ungido rei, e Deus era com Saul. As coisas que Saul fazia, as escolhas que Saul estava tendo, não agradavam a Deus, mas isso não fazia dele ser alguém que não era querido e amado por Deus. A gente precisa ter maturidade para entender, pessoas são falhas, pessoas erram, pessoas vão promover coisas que vão nos prejudicar, mas elas continuam sendo filhas de Deus. Elas continuam carentes da misericórdia, da compaixão e do perdão de Deus. E nós precisamos entender isso. Davi entendeu isso, que ele podia ter usado a justificativa da perseguição para se defender. Só eu sei, irmão, a dor que é viver fugindo, porque o rei de Israel quer me matar. Só eu sei o peso que é não poder me expor, não poder me apresentar, porque ele pode dar uma louca e vir atrás de mim e me matar. E eu não sei o motivo. Eu não sei por que tanto ódio, eu não sei por que tanta raiva, eu não sei por que ele me escolheu como alvo. Às vezes nós passamos exatamente por isso. As pessoas nos perseguem e os perseguidores estão doentes. Porque quem persegue o outro, amigo, foi mordido por um bichinho chamado inveja, medo, insegurança, recalque, despeito. Ele está ferido. E por muitas vezes nós não entendemos. Você fica pensando, o que eu fiz para essa pessoa? Por que essa pessoa tem tanto ódio de mim? Por que essa pessoa me quer tanto mal? Por que ela sempre me prejudica? Eu nunca fiz nada para ela. E quem disse que precisa fazer? O perseguidor está ferido. O perseguidor está doente. E Davi entendeu isso perfeitamente. O ódio dele não é contra mim. O ódio dele é contra o propósito de Deus na minha vida. O ódio dele é porque Deus me escolheu para ser rei de Israel. O ódio dele é porque eu sou muito mais novo do que ele. O ódio dele é porque eu tenho aparência de pequeno. Eu aparento não ter experiência. Eu aparento ser fraco, mas fui eu que Deus escolheu. E é tudo isso que Saul enxergava e que mexia com ele. Mas quando Davi teve a oportunidade de revidar, o homem de Deus se manifestou. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, na perseguição, o homem de Deus tem se manifestado na sua vida? Davi disse, eu não posso tocar, ele é ungido de Deus. Vontade não me faltava. Porque eu estou cansado de brincar de pique-esconde com Saul. Mas eu não posso. Sabe por quê? Porque diferente dele, o Espírito fala comigo. Diferente dele, o Espírito aperta o meu coração. Quantas vezes você já passou por isso, irmão? Você está aborrecido, chateado, dá uma resposta. Ah, sai para lá. Você dá 2 passos, o Espírito Santo fala, que feio. Ai, ai, ai. Que vergonha eu tenho de você. Aí você vai diminuindo. Até que ele diz assim, vai lá pedir perdão. Aí a gente tenta negociar com Deus. Mas Deus, Ele me persegue. Ele me prejudica. Ele me faz mal. Aí o Espírito grita, mas quem que é crente? Ele ou você? Quem que é o escolhido? Ele ou você? Quem tem a promessa? Ele ou você? Então seja você o meu referencial sobre a terra. Continua lendo. Versículo 8. Depois também Davi se levantou e saindo da caverna, gritou a Saul dizendo, Saul fez o que tinha que fazer. Né? Davi saiu com o seu povo. Observa que ele sai pelo outro lado. Por que ele sai pelo outro lado? Porque se ele saísse pela entrada onde Saul entrou, Saul tinha visto Davi. O exército, os homens que estavam com Davi, não passaram do lado de Saul. Eles saem pela outra saída.
E eles dão a volta. E quando eles estão na porta da caverna novamente, do lado de fora, aí Davi grita: ó rei, meu senhor. Lê o texto aí. Versículo 8. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez reverência com o rosto em terra. Ah, irmão, tem que ser muito crente. Porque ele chama o rei de rei. Ele reverencia o rei. Se prostra diante daquele que quer tirar-lhe a vida. E ele não para por aí, não. Ele continua falando. Olha o que ele diz. Por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Abre um parênteses para mim. O perseguidor está doente. Mas tem sempre pessoas para alimentar a doença de um perseguidor. Ele está ferido por uma série de coisas, mas tem sempre alguém que chega e põe o dedo na ferida, para o caldo entornar, para a situação ficar pior. Davi disse assim: por que você dá ouvido a esses homens? Por que você deu crédito a essas conversas? Continua lendo. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs nas minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar. Reconhece e vê que não há em mim nenhum mal nem rebeldia. E não pequei contra ti, ainda que andas a caça da minha vida para tirares. Davi diz para ele: para com essa bobagem, Saul. Porque se eu quisesse, eu tinha te matado. Você não tinha nem percebido que eu estava aqui nessa caverna. Eu cortei um pedaço do seu manto para você entender que eu não estou te perseguindo e eu não desejo matar você, porque se eu quisesse fazer isso, eu tinha feito. Você está ferido, você está dando ouvido a quem não tem que ouvir, Saul. Para com essa perseguição. E aí ele vai mais fundo. Observa o que ele diz. Versículo 12. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será. Ele diz assim: Deus conhece o meu coração. E Deus sabe que eu não tinha intenção nenhuma de te perseguir e de te ferir, ou muito menos de te matar. Então que ele julgue entre mim e ti. Tem que ser ousado e tem que saber que você está andando certo para pedir um negócio desse. Porque é grave. Ele diz: dos perversos, olha o versículo 13, dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está. O que ele está dizendo? Eu não sou o perverso dessa história. Eu não sou o homem de coração contaminado. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Olha o que Davi diz. Você está perseguindo a mim? Quem sou eu? Que valor eu tenho? Por que tanto ódio? Por que tanto sentimento de perseguição? Quem sou eu? Um homem qualquer, comum. 15. Seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa e me faça justiça e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul. Diga comigo, disse Saul. É isso a tua voz, meu filho Davi. Ele diz: é você mesmo, meu filho? É você mesmo que está me falando todas essas coisas? E ele diz: e chorou Saul em alta voz. Um choro de constrangimento. Porque o menor estava ensinando o maior. O perseguido estava dando lição de moral no perseguidor.
ele entra num choro profundo. Chora em voz alta, de constrangimento, de vergonha. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, deixa ir por um bom caminho? Olha o que estava no coração de Saul. A boca fala que o coração está cheio. Olha o que ele disse. Porque certamente se eu estivesse no seu lugar, eu teria te matado. Porque ele diz, quem é que encontra com o seu inimigo e poupa a vida dele? Quem é que toma esse comportamento? Ninguém faz isso. Todo mundo que quando está de frente com o seu inimigo, parte para cima, quer acabar, quer exterminar. Você não fez nada disso. O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que me serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na sua... Deixa eu falar uma coisa para você. Você está pronto para se posicionar como um homem de Deus e fazer aquilo que arde dentro do coração e do Espírito do Senhor, até chegar um momento onde o teu perseguidor vai reconhecer o chamado de Deus na sua vida? Saul olhou para Davi e disse, eu reconheço que você será um ótimo rei. E que todo o governo de Israel estará muito bem e firme nas tuas mãos. Olha o que Deus faz quando um homem de Deus se posiciona. Quando um homem de Deus se posiciona contra a guerra, contra a perseguição, contra a calúnia, contra as indiferenças, contra os ciúmes, contra as invejas. Olha o mover de Deus. Saul teve que reconhecer, você será um ótimo rei e Israel estará segura nas tuas mãos. Para um perseguidor doente, reconhecer isso, irmão, é obra de Deus. Só pode ser obra de Deus. O diabo não tem poder de fazer isso. Continua lendo comigo. O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e que o teu reino de Israel há de ser firme na sua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome na casa de... Você não entendeu, não? Depois do acontecido, Saul reconhece a autoridade de Deus para Davi viver a promessa. E depois ele diz assim, eu não quero ser teu perseguidor. Eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero que você me prometa que você vai cuidar da minha casa. Que você vai cuidar da minha descendência. E que você nunca vai falar mal de mim. Porque ele diz, conserve o meu nome sobre o reino de Israel. Será que nós estamos preparados para viver isso? Será que você está preparado para crescer de uma forma tão poderosa, espiritualmente e na intimidade com Deus, que você vai ser capaz de fazer uma aliança com o teu maior inimigo, com o teu maior perseguidor, e você vai prometer para ele, você tem a minha palavra, eu vou cuidar da sua família. E nunca os meus homens vão ferir um só dos seus. E você pode ter certeza que da minha boca ninguém vai falar mal do rei Saul. Sabe por que eu não ouço barulhos? Porque eu não ouço um amém, um glória a Deus? Porque não estamos preparados para isso. A nossa natureza carnal é mais forte do que a nossa identidade no Espírito. Nós precisamos reagir para nos mostrarmos fortes. Se eu não revidar, se eu não gritar, se eu não me posicionar, vão achar que eu sou fraco e vão passar por cima de mim. E a Bíblia diz que quando Jesus foi levado para a crucificação, ele foi levado ao sacrifício como uma ovelha muda. Sabe por quê? Porque a intimidade e a maturidade do Espírito fez Jesus entender: eles estão me perseguindo porque estão doentes.
E se eu sou homem de Deus e se o Espírito de Deus habita em mim, eu não posso revidar contra um doente. Eu não posso desejar a morte ou prejudicar alguém que já está ferido. Então ele vai para a cruz, mudo. E quando chega no ápice da crucificação, ele olha para os céus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não estão perseguindo a um homem que eles querem competir, que eles querem julgar, que eles querem medir a religião. Eles estão vindo contra o próprio Deus. Mas a doença, a cegueira, tem impedido com que eles entendam quem eu sou. A gente não obriga ninguém a reconhecer ou discernir o chamado de Deus para a nossa vida, a não ser pelo Espírito do Senhor. Por muitas vezes você vai passar situações e vai enfrentar situações onde as pessoas vão julgar você pelo que você é, pelo lado de fora. Fulano, Deus chamou para quê? Vamos aguardar. Só dá tempo ao tempo. Tudo fogo de palha. Davi sabia que uma vez que o próprio Deus entregou para ele a profecia, quem poderia revogá-la? Quem poderia tirar de Davi a unção que Deus já havia estabelecido sobre ele? Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: você se preocupa com doente demais. Para de se preocupar com quem tem falado de você. Para de se preocupar com quem está te perseguindo na tua escola, no teu trabalho, ou dentro da própria igreja. Para de se preocupar com quem tem manifestado publicamente o ódio a você. Por quê, pastora? Porque se você tem convicção de quem você é e do chamado que Deus te deu, os perseguidores estão doentes. Davi não teve medo de mostrar quem ele era em Deus. E o posicionamento de Davi virou a história. Do homem que tinha sede de matá-lo, ele implorou a Davi: faz uma aliança comigo, cuida dos meus filhos para mim. Você entregaria os seus filhos na mão dos seus inimigos? Mas o inimigo teve que pedir asilo e ajuda a Davi. E disse: não fala mal de mim para eles, nem para Israel. Irmão, a gente tem que crescer. Porque ninguém vence guerras, inimizades, contendas, se armando. Ninguém vence comportamentos de ódio se armando. A gente vira esse jogo se comportando como crente, fazendo o que o Espírito de Deus ordena que o homem faça. Só de cortar um pedacinho do manto, Davi sentiu o coração apertar. É por isso que muitas vezes você prepara a resposta no Facebook. Um texto enorme. Mas na hora que você vai apertar o enviar, o Espírito fala: não vai não, hein? Aí você diz: Jesus. Aí apaga tudo que você escreveu. Porque Deus está te ensinando a ser maduro como Davi. Os perseguidores já estão feridos demais para você suscitar mais ainda as suas dores. Ao invés de suscitar as dores, seja o remédio que ele precisa. O inimigo nunca vai esperar que você se posicione com amor, que você se posicione com compaixão. Por quê? Porque ele não teria por você. Ele ia agir premeditadamente contra você, contra a sua vida, contra a sua casa. Mas você não é igual a ele.
Louvado seja Deus por isso. Eu quero que... Lê comigo, eu já vou terminar. Lê comigo, por favor, o verso 3. Eu quero te contar um segredo. Chegou aos currais de ovelha no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Enquanto Davi estava dentro da caverna, fugindo de Saul, ele até então não tinha visto Saul entrar. Ele compõe 2 salmos. O Salmo 57, se você pode anotar, vale a pena. E o Salmo 142. Eu quero ler o 142, que é menorzinho. Vai lá comigo, Salmo 142. Ele escreve 2 salmos. O Salmo 57 e o Salmo 142. Ah, gente, esse homem tinha que ser um homem segundo o coração de Deus mesmo. No meio da aflição, da perseguição, ele vai escrever música para Deus. Ele vai fazer louvor de adoração ao Senhor, falando, abrindo o seu coração para Deus. Olha o que diz o Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha. Irmão, ele sabia, olha o que a diaconisa Isabela disse, ele sabia em quem ele confiava. A fé dele era saber que ele podia entregar e confiar que o Deus de Israel estava com ele, que o Deus de Israel estava guardando, que o Deus de Israel estava protegendo, que se levantem os perseguidores contra a sua vida, o Deus de Israel não dorme, ele guarda você, a sua casa e a sua família. Ele diz: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, ou seja, conheces o meu caminho. No caminho em que ando me oculto uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Vê se não é assim com você. No dia que, na época, no momento em que você está no vento, na perseguição, na aflição, passando pela guerra, ninguém te vê, irmão. Ninguém vê a tua dor. Ninguém sente o que você sente. Parece que ninguém está do teu lado para te proteger e te apoiar. É isso que Davi está falando com Deus. Olha o versículo 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu. Olha o que ele está dizendo para Deus. O Senhor é a minha caverna. É o lugar onde eu posso entrar e me esconder e o meu inimigo não vem contra mim. O refúgio é o lugar onde nós entramos para nos esconder, para nos afastar de tudo e de todos. Ele estava dentro da caverna. E ele disse para o Senhor: tu és o meu refúgio. Eu estou aqui dentro dessa estrutura de rocha, fugido de Saul para os homens. Mas para ti, o Senhor sabe que a rocha para mim é o Senhor. Quem me esconde é o Senhor. Quem me protege é o Senhor. O caminho que me faz entrar e que me faz sair é o Senhor. Ele diz: o meu quinhão na terra dos viventes, a minha porção diária. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus. Ele ora a Deus dentro da caverna e diz: Senhor, me livra dos meus perseguidores. Eu estou fraco, eu estou cansado. Ele termina de orar. Quem entra? Ele termina de orar. Quem entra na caverna? Oh, irmão, Deus até hoje responde a oração dos justos. Porque são mais fortes do que eu. Ele reconhece a autoridade de Saul. Ele reconhece a força de Saul. Ele reconhece a estrutura. Saul era um homem grande, bonito, forte. Ele diz: tira a minha alma do cárcere. Olha aí.
Mateus, região de cativeiro. Ele diz, eu posso estar dentro dessa caverna, mas a minha alma está em prisão. A minha alma, o meu homem interior, meus sentimentos estão em prisão. Porque eu também tenho medo. Porque eu também passo por insegurança. Porque eu também tenho momentos onde a minha fé, a minha força se abala. E ele diz, para que eu dê graças, leia aí o final do versículo 7. Para que eu dê graças ao teu nome, os justos me rodearão quando me fizerem. Olha o que ele diz para Deus, bobo ele não era nada. Olha o que ele diz para Deus. Me tira dessa. Retira esse momento de perseguição ruim que eu estou vivendo, Senhor. Me tira dessa situação. E ele diz, porque eu vou dar graças ao teu. Ele diz, eu nunca direi que fui eu. Eu nunca direi que eu venci os meus inimigos, que eu venci as afrontas, que eu venci as calúnias, que eu venci as mentiras, que eu venci a inveja, que eu venci a perseguição, porque eu sou bom. Eu vou dizer para todo mundo que eu venci, porque você é o meu refúgio. O seu nome vai ser glorificado. E ele diz, e os justos que andarem comigo, os homens que andam debaixo do mesmo Espírito que eu, que vão me rodear, ele diz, eles estarão ao meu lado, vão me rodear, quando o Senhor cumprir isso na minha vida. O que ele está dizendo? Vem muita gente para ser testemunho dessa obra na minha vida. Ele termina de fazer essa oração. Deus põe Saul para ter dor de barriga. Eu não sei se você entendeu. Depois da oração dos Salmos, onde Davi deixa claro diante de Deus que ele está angustiado, que ele está triste, mas que ele confia em Deus. E que ele sabe que o único que pode livrá-lo de todas essas situações é o Senhor. E que ele vai continuar glorificando o nome do Senhor. E que se Davi escapar dessa perseguição, 3.000 homens, irmãos. Se Davi conseguisse se livrar dessa guerra que estava instaurada contra a vida dele, ele diz, muita gente que anda comigo tem bom coração. Vai ser testemunho que o Senhor é meu Deus. Que o Senhor anda comigo, que o Senhor me guarda e me protege. Ele termina de orar, irmãos. A barriga de Saul. Saul andando pelas brenhas das pedras em En-Gedi. Ele olha e diz, eu preciso ir no banheiro. Deu ruim para mim. E Deus faz Saul entrar na caverna que Davi estava. Deus não coloca os nossos inimigos nas nossas mãos para a gente operar segundo a carne. É para a gente compreender aquilo que a gente disse para o Senhor. Davi disse para o Senhor, me ajuda a vencer essa. Mas nunca será sobre mim, sempre será sobre o Senhor. E quando Deus faz com que Saul entre naquela caverna, Deus estava olhando para Davi e dizendo, na teoria é lindo, na prática é que a gente prova os homens de Deus. Ele viu Saul e os soldados disseram, é agora, Deus é fiel, você acabou de orar, Deus entregou os seus inimigos na sua mão. Ele disse, não, Ele não me entregou Saul para eu matar, Ele entregou Saul nas minhas mãos para essa roda girar. De perseguido, eu vou ser aquele que vai cumprir uma promessa de proteger essa casa de Saul, de honrar a minha palavra como homem de Deus. Davi age, preserva a vida de Saul e mostra o quão firme
e equilibrado emocionalmente precisa estar um homem de Deus. Quando você está passando por luta, você dá voz ao ouvido ou você empresta o seu ouvido para as pessoas que querem que o circo continue? Você empresta o seu ouvido para o constrangimento do Espírito? Ou você se torna influenciável para continuar a guerra, para continuar revidando e para continuar tentando provar alguma coisa para alguém que não tem a menor importância? O Espírito de Deus tirou de casa ou do trabalho, fez você vir aqui para dizer para você: eu sou o teu refúgio. Não é para mover nada. Eu não quero levantar da sua voz. Eu não quero você revidando. Eu não quero você se posicionando. Por mais que esteja errado, eu vou cuidar dele. Entrega na minha mão, confia, deixa eu cumprir o propósito que eu tenho para você. Os homens que andam segundo o meu Espírito são guiados pelo meu Espírito. Então cala a boca. E deixa que eu vou para a guerra. E deixa que eu envergonho. Não vão ser suas palavras no Facebook ou no Instagram. Deixa que eu sei como constranger um homem. Deixa que eu sei como fazer com que ele perceba a minha obra sobre a vida de alguém. De uma forma humana e natural, ninguém consegue fazer isso. Mas pelo Espírito, só pelo Espírito, você olha para o menor e reconhece a unção de Deus sobre ele. Saul teve que olhar para aquele menino, novo, jovem, e reconhecer: você vai ser um bom rei. Israel estará segura nas tuas mãos. O que ele está querendo dizer com isso? Talvez não esteja na minha, mas nas suas, eu tenho certeza que elas estarão. O inimigo vai confessar e vai verbalizar publicamente a unção e o chamado de Deus sobre a sua vida. E vai chegar até você. E você vai precisar ter maturidade para administrar compaixão. Administrar uma aliança de socorro e de ajuda. Se o doente é o perseguidor e você está são, irmão, é você que tem que derramar. A taça cheia é que derrama sobre a vazia. A vazia não pode dar nada para ninguém. Fique de pé no seu lugar. Quero chamar os oficiais aqui à frente. E eu quero convidar essa noite a você entrar na caverna. Não como Saul para aliviar o ventre. Porque por muitas vezes a gente vem à igreja para aliviar o ventre. A gente vem à igreja para tirar de nós tudo aquilo que está nos incomodando, que está trazendo infortúnio, que está deixando a gente desequilibrado. Deus não quer te trazer para a igreja para você colocar para fora aquilo que está te fazendo mal. Deus quer trazer você para dentro da caverna para você salmodiar ao teu Deus. E dizer para o teu Deus as tuas aflições, as tuas angústias. Dizer para o teu Deus o quanto está sendo difícil você ser perseguido, invejado. Ouvir calúnias, difamações contra você. E você não poder fazer nada. Por quê? Porque você é crente. E você aprendeu que o justo não se justifica. Que você aprendeu que Deus é teu juiz. E você aprendeu que aquele que está firmado no Senhor tem o Senhor como refúgio e fortaleza. Saul podia ser rei. E podia tentar difamar Davi de todas as formas, tipos e jeitos. Mas quem ungiu Davi foi o Senhor. Teria, por acaso, a mão de Deus se encurtado? Se Deus operou, se Deus entregou, se Deus confiou, Ele vai cumprir na sua vida. Digam o que disserem, façam o que fizerem.